medida que eu comecei a escrever as primeiras histórias, ainda em 2012, depois em 2013, eu pensei assim, o que eu vou esperar? Aí um dia eu resolvi criar um blog no WordPress. Imagine-se um consultório psiquiátrico pela primeira vez, logo depois de um casamento sucumbido. A jornada de cada um até ali não pode ser presumida pelos olhares que os pacientes não trocam enquanto aguardam na antessala. É claro que cada um tem sua história, e essa tende a ser a mais relevante de todas. Para além do que torna cada uma singular, confrontar-se com o enredo de sua própria vida, na maioria das vezes, exige aquilo de que mais carecemos. A indicação para tratamento psiquiátrico havia partido da minha terapeuta junguiana, depois de sinais inequívocos de depressão. Nos primeiros meses, eu tinha consciência da doença, mas achava que superaria toda aquela dor com a terapia e corridas de rua. Entre 2 de setembro e 26 de novembro de 2012, corri 630 quilômetros em Brasília. Ao final desse período, sentindo-me realmente no fundo do poço e ao mesmo tempo no auge do meu vigor físico, precisei enfrentar um desafio maior, que até aquele momento era tabu, o antidepressivo. Era o nome de uma história que eu gostaria de escrever e não tinha escrito até então. Quando criei o blog e dei esse nome, já imaginava sobre o que eu ia escrever. Correr pela vida seria a história do meu litígio na vara de família para regulamentar as visitas da minha filha Valentina. Comecei a tomar um remédio e percebi que o efeito fazia jus ao nome, Êxodos. Em 2 semanas, por mais que o mundo à minha volta continuasse caótico, já sabia que estava deixando aquele lugar de cativeiro e dor que aprisionava minha alma e meu sorriso. Poderia ter conseguido isso sem o antidepressivo. 1/3 da prova. E é justamente dessa hipótese que se valem aqueles que, tão receosos quanto eu mesmo já havia sido em relação ao remédio, corroboram o estigma de que seu uso é ruim ou evitável, como se tomar antidepressivo fosse demérito, como se fosse melhor fugir dos demônios a tentar enfrentá-los, ainda que quimicamente alterado. Entre dezembro de 2012 e julho de 2013, incorporei o uso diário da medicação à minha rotina. Nunca escondi estar sob tratamento psiquiátrico. Depois de 8 meses, comecei a encarar o abandono da medicação como o demônio a ser desafiado dessa vez. Mais um atleta aí finalizando a prova da equipe da Next, é o Marcelo Gross. Vamos lá, Marcelo! Parabéns, maratonista! Marcelo Gross, meu adversário. E quem gosta de zona de conforto não se transforma em maratonista em menos de 1 ano de prática de corrida, certo? 12 minutos a menos que ano passado. No final de julho, graças ao Sr. Markowitz, o tarô do Crowley sugeriu que era hora de uma mudança relativa ao meu corpo, e eu quis entender que aquele era meu adeus escitalopram. Por via das dúvidas, também fiz uma ressonância magnética no joelho esquerdo e um exame para averiguar eventual descolamento de retina no olho direito. Na última sexta-feira daquele mês, abandonei a medicação abruptamente, sem o chamado desmame. E havia me livrado da terapeuta junguiana e do psiquiatra em fevereiro. Não era exatamente uma ruptura contra a ruptura. Afinal, comportamento opositor costuma ser meu forte. No domingo seguinte, acordei gripado. E o pior dia da abstinência foi o terceiro. Calafrio, tremores, náusea, ânsia de vômito, dor de cabeça. Por volta de 19h30, ouvi a voz da minha mãe que mora em BH e decidi que era hora de dormir. Meu cérebro dando tilt. O correr pela vida surge como uma possibilidade de permitir o acesso a esse material antes de publicar o livro. E aí tem esse blog aí que de repente começou a bombar por conta
dessa crônica, que foi uma das primeiras que eu escrevi. No dia que eu criei o blog, eu publiquei os textos que eu tinha reunido até então. Entre eles, essa Êxodos. Terminantemente proibido de correr, minha segunda quinzena sem o escitalopram teve a companhia indesejada de uma velha conhecida, uma tristeza profunda, quase sem razão. Precisava voltar a correr e expliquei isso na fisioterapia. Uma das sócias da clínica, minha amiga há 20 anos, levou-me para o RPG. Depois de 3 sessões, fui liberado para correr 5 km em dias alternados. E decidi fazê-lo ouvindo música, hábito abandonado para aprender a ouvir meu corpo. Naquela terça-noite, voltei a me encontrar com o Sr. Markovits e o tarô do Crowley. Conhece o Cavaleiro de Copas? É o filho pródigo cuja longa jornada termina onde havia ficado seu coração, sua terra natal, seu ponto de partida. Qualquer êxodo tem um fim.